Olá, estamos dando início a mais um argumento. Desta vez eu vou entrevistar o senador Wellington Dias, do PT do Piauí. E o tema da nossa conversa vai ser o chamado Pacto Federativo. Senador Wellington Dias, esse é um tema relevante que está aí na pauta do Congresso Nacional. E eu sei que o senhor, como representante do Piauí, tem demonstrado preocupação em participar desse debate. Por que esse debate hoje é importante? Olha, eu fui governador do estado do Piauí e eu vivenciei a dor das atuais regras do que nós chamamos de pacto federativo. A rigor, isso nunca é um pacto. Pacto vem de pacato, vem de uma coisa mais pactuada e, na verdade, ela é sempre de grandes conflitos. Mas nós temos uma situação em que as regras foram feitas, a maior parte ainda no regime militar, outras ali na abertura democrática, ainda ali nos primeiros governos. E o fato é que hoje, claramente, há uma distribuição desigual das riquezas. E isso influencia para manter pobreza em várias regiões do país, no norte, no nordeste, no centro-oeste, mas vejam só, também em algumas regiões do sul e algumas regiões do próprio sudeste, que é o mais desenvolvido. Por quê? Porque você tem, de um lado, um conjunto de impostos e receitas que são distribuídas de um jeito que termina levando a dificuldades. Ora para o país todo. Em favor da União e em detrimento dos estados e dos municípios também, em forma geral. É verdade. Então, de um lado, você tem a necessidade de uma repactuação entre os estados e municípios versus a União, ou seja, aquilo que a União arrecada, que depois tem que partilhar. Por exemplo, fundo de participação. São impostos como o IPI, imposto de renda de pessoa física, pessoa jurídica, que a União arrecada e tem que, em seguida, fazer a distribuição. Ora, pelas regras que nós temos, a União tem unilateralmente o poder de fazer os incentivos fiscais. E isso termina mexendo nesse bolo, uma coisa que é boa, que são os incentivos, mas termina alterando a receita dos estados. E estados e municípios que têm uma receita mais dependente, por exemplo, o meu estado, 60% da receita é fundo de participação. Tem municípios e estados brasileiros que têm mais, alguns é quase 100% da receita fundo de participação. Então, na hora que isso, agora, por exemplo, nós estamos tendo um programa para sair da crise de incentivos fiscais. Grande parte vem dessa receita. Então, isso desmantela a receita dos outros. Acabamos de aprovar agora, eu diria, um passo importantíssimo, né? E ele agora vai ser promulgado pelo Senado Federal. Você se refere ao chamado fim da Guerra dos Portos. A Guerra dos Portos, que, na verdade, é uma coisa absurda. Lá atrás, o Brasil adotou umas medidas, lá atrás eu falo 20 anos, 30 anos atrás, medidas para poder reduzir inflação e para gerar competitividade. Então, vamos abrir para produtos estrangeiros entrar aqui. Então, chegamos a dar incentivo. Alguém que compra um carro importado, esse carro, ou o celular, ou um tablet, ou algum equipamento importado, ele entra no Brasil sem pagar impostos. E ele concorre com um similar, com um semelhante, produzido pela indústria brasileira, que paga impostos. Ora, é uma maluquice, quer dizer... É uma concorrência desleal com o produto nacional. É verdade. Então, isso, nos últimos 15 anos, especialmente, resultou num desmantelamento do nosso parque industrial. O Piauí, por exemplo, tinha uma das maiores fábricas de confecção, a Onyx Jeans, junto com outras fábricas lá naquela região, e elas quebraram. Por quê? Porque os produtos da China, da Coreia, sei lá de onde, que muitas vezes compravam o nosso algodão, né, e ao entrar aqui sem pagar impostos, bom, camisa, calça, tudo mais barato, que maravilha, mas derrubando os impostos no nível local. E os empregos, derrubando principalmente os empregos, fechando empresas, enfim. Então, Mas isso o Senado resolveu. Então, o Senado resolveu. Nós aprovamos agora
uma política, que foi a Resolução 72, que ela equilibra. Agora, aí dentro também tem uma outra mudança. Antes, essa arrecadação desses produtos era feita apenas em alguns estados. Os outros não ganhavam nada. Lá onde mora o consumidor, ali nem o município nem o estado levava nada. Agora também tem uma partilha. Metade fica com o estado que tem a base industrial, aliás, a base receptiva desse importado, mas a outra metade vai lá. E o consumidor vai ganhar, porque ficou 8% apenas. Antes chegava até a 19% nessa guerra dos portos, como você diz. E aí, eu diria que um estado como o Piauí, por exemplo, recebe a partir de janeiro de 2013, em um ano, uma receita nova de 330 milhões de reais. É mais dinheiro descentralizado para a saúde, para a educação, para investimentos, etc. Eu destaco ainda o comércio eletrônico. Né? Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, aliás, esta semana, nós estivemos tratando de um calendário que vai permitir a gente votar em maio esse projeto. Ou seja, nós vamos realizar... E o projeto para o nosso telespectador entender. Vamos lá. Em vez de taxar na origem, no estado fabricante... No destino. Passa a ser no destino. É verdade. Perfeito. Então, porque veja, no estado consumidor. É um excelente mecanismo de compra. Ou seja, o consumidor poder, na sua casa, no seu computador, às vezes com o seu telefone, você poder fazer compras em qualquer lugar do Brasil e até do mundo. E receber pelo correio na sua casa. Que maravilha. Bom, qual é um problema que tem? Essas empresas se instalaram em alguns estados e termina sugando o comércio local. Ou seja, ele concorre de forma desigual com o comércio local. Por quê? Porque aqui o consumidor compra sem pagar nada, porque é cobrado aqui no outro estado. Então, essa mudança também ela vai representar, primeiro, uma tranquilidade para o consumidor, para evitar que no meio dessa guerra você tenha, como já começou, um estado fazendo uma política de proibir o produto entrar ou de elevar uma tarifa arbitrariamente. Então, o consumidor passa a saber, ele vai pagar igual ele paga qualquer produto, tá certo? E, além disso, o estado onde mora o consumidor também ganha, porque a receita vai para aquele estado e para aquele município. A ideia é que seja semelhante às regras atuais. E, com isso, um estado, de novo, como o meu, como o estado do Piauí, passa a ter uma receita nova de mais ou menos 100 milhões de reais. Ou seja, aos retalhos está-se, de certa forma, moldando um novo pacto federativo. Mas o que é que precisa, já que nosso tempo está se esgotando, o que seria essencial, de fato, além dessas duas medidas que já foram implementadas ou estão sendo em processo de implementação, para se refazer um pacto federativo? Olha, ainda tem muita coisa para fazer. A forma da distribuição dos recursos da saúde, o per capita SUS, ele é injusto com os estados que mais precisam e os municípios são os que recebem menos. O dinheiro da educação, o chamado Fundeb, ele não considera que alguns estados, em alguns municípios, 90%, 100% dos alunos ali existentes estudam só na rede pública, porque não tem nem escola privada, ou é um número muito pequeno de escola privada. Nós temos que ter um cuidado agora na regulamentação do Fundo de Participação dos estados. É preciso reduzir a carga tributária, a carga de juros, melhor dizendo, os encargos da dívida, dos estados. Olha, eu fiquei feliz e comemorei, acho que foi a grande revolução do governo Dilma, foi reduzir os juros, inclusive chegando ao consumidor. Agora, é preciso que o governo faça a sua parte também, reduzindo aquilo que o governo cobra dos estados e dos municípios. Então, o senhor acha que esse, de fato, é um assunto que deve dominar a pauta do Congresso Nacional nos próximos meses? Quando eu cheguei, eu queria colocar essa pauta. Eu fiquei feliz em ver que isso era uma prioridade não apenas minha. Isso facilitou, inclusive, o trabalho. Porque, veja, nós temos que trabalhar de um jeito em que a gente possa descentralizar os investimentos. O convênio, você vê aí a burocracia, um monte de dificuldade para começar uma obra, enfim. Então, se você tem
os recursos chegando automaticamente em cada município e carimbado para investimento, como fizemos aqui no pré-sal, que é um outro ponto também importante, é já aprovado no Senado e eu espero votar ainda esse semestre na Câmara. Enfim, então o município lá, que hoje tem, sei lá, um pequenininho, tem 30 mil reais para investir no ano, se ele passa a ter R$1 milhão para investir no ano, ele faz o calçamento, ele ajeita ali a limpeza da rua, ele cuida, não é, da reforma de uma... Então, por que ele tem que vir a Brasília, dar não sei quantas voltas para poder ter esse convênio? Ele faz diretamente. A mesma coisa os governadores. Muitas vezes você tem situações em que você é governador de um estado, tem 1000 coisas para fazer, estão com os projetos prontos, mas não consegue dar andamento. Então, eu acredito que essa repactuação, mesmo que seja picotada, ela vai resultar num conjunto de medidas. Eu acho que, se tinham dificuldade de fazer tudo de uma vez, como eu queria, tá certo? Porque eu acho que isso até você via, quem é que ganha aqui, quem é que perde aqui, no mais e menos, como é que fica no final. Não deu, não deu. Então vamos fazer picotado. Eu ainda acho que é exemplo do comércio eletrônico, nós temos que aprovar o projeto, que falta só a Câmara votar, que é o Imposto de Valor Agregado, é o chamado IVA. O IVA, a reforma que o próprio governo mandou, o Senado aprovou, mas a Câmara não aprovou. Por quê? Porque ele evita a tritributação. Segundo, ele unifica vários tributos em apenas um, que é o Imposto de Valor Agregado. Isso facilita a vida do empreendedor, seja um comércio, uma indústria, serviço, um empresário ou um trabalhador agrícola. Então, eu acredito que esse caminho é sem volta. Vou trabalhar aqui com toda a força. E nós vamos acompanhar de perto essa discussão que é fundamental para a cidadania brasileira. Graças a Deus. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, e o tema da nossa conversa foi justamente o Pacto Federativo. Eu sou Armando Hollenberg e vocês acabam de assistir ao programa Argumento da TV Senado. Se quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo por telefone, pelo Alô Senado, 0800 61 2211, ou então via internet acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo argumento.